Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Beleza, então a gente vai começar mais uma aula de cálculo 2, né? A gente vai estudar na aula de hoje uma aplicação das equações diferenciais ordinárias, né? Envolvendo aí o conteúdo de uma aplicação em circuitos elétricos. A ideia da aula é eu apresentar o conteúdo, né? E daí depois a gente tira as dúvidas da aula passada, né? Alguém me pediu já, acho que a Érica, né, que tinha algumas dúvidas que não fecharam. Daí depois eu explicar o conteúdo, a gente resgata aquelas questões, pode tirar as dúvidas. Eu só não enviei ainda o e-mail para vocês do material. Aí depois da aula, né, quando eu terminar o web, eu mando o slide, né? E a lista da aula de hoje eu também mando depois por e-mail. Sim, Érica, posso sim. Aham. Tu me pede depois de novo, pode ser? Pode sim, eu peço daí. Então, se eu esquecer, tu me pede no finalzinho da web, daí a gente abre lá o CAN, eu acho o código. Então, gente, eu vou fechar aqui para nós começar. Então, a nossa aplicação hoje vai ser nos circuitos elétricos, né? Então, eu acho que vocês já tiveram disciplinas, né? Acredito que até mais que uma já, envolvendo circuitos elétricos. Então, talvez eu vou falar algumas coisas repetitivas, mas eu acho que algumas coisas eu vou introduzir, principalmente o fato de você conseguir aplicar as equações diferenciais para resolver determinadas variáveis, né? Que a gente pode descobrir dentro de um circuito elétrico. Então, um circuito elétrico ele é uma ligação de elementos elétricos, tais como os resistores, indutores, capacitores, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente, né, interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado, né, para a corrente elétrica. E aí a gente tem alguns conceitos que é importante a gente lembrar, né? Então, que uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de partículas carregadas, partículas dotadas de carga elétrica, né? Então, em um fio de cobre, por exemplo, a corrente elétrica é formada por minúsculas partículas, denotadas então de carga elétrica negativa, denominada elétrons, que são os portadores da carga elétrica. E a corrente elétrica no circuito é uma função do tempo, né? Denotada então pela letra I. Então, I de T é uma função do tempo que representa a corrente elétrica. A carga elétrica é uma propriedade física fundamental e essa propriedade é que determina algumas das interações eletromagnéticas. A carga a gente vai representar pela letra Q. Um capacitor é um componente que armazena energia num campo elétrico e vamos indicar ele por C. E os indutores são os condutores dispostos, né, em forma de espiral, nos quais os campos eletromagnéticos formados geram correntes que tendem a se opor às variações das correntes aplicadas nos mesmos. E o indutor a gente indica ele pela letra L. Os resistores, então, são componentes que apresentam resistência à passagem da corrente elétrica. Então, um resistor, chamado de resistência, em alguns casos, ele é um dispositivo elétrico muito utilizado na eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, a partir, então, do material empregado, que pode ser, por exemplo, carbono. Então, o resistor ele é indicado pela letra R. Então, estudaremos a seguir um circuito elétrico em série simples, LRC, ou seja, um circuito que contém um indutor, um resistor e um capacitor. Então, vários sistemas físicos eles podem ser descritos por uma equação diferencial, né? Então, se o I denota uma corrente num circuito elétrico em série LRC, conforme essa figura, né? Então, eu tenho um circuito elétrico que tem aí o valor, tem um R da resistência, o L, o C, né? E aí, então, eu consigo modelar, né? Então, isso pela queda de voltagem, né? Através de um indutor, resistor e capacitor pode ser dado por essa tabela, né? Que o indutor, né, vai representar a indutância, que é medida, que vai ser representada pela letra L. O resistor é a resistência, né, dada em ohms, representado pela letra R.
e o capacitor, então, a capacitância dada pela letra C. Então, pela segunda lei de Kirchhoff, a soma dessas voltagens ela é igual à voltagem E, impressa no circuito. Então, o E pode ser dado pela soma das voltagens, né? L di dt mais RI mais 1 sobre C vezes Q. Quando a gente começa a observar DI sobre DT, eu já estou tendo aqui uma escrita diferencial, né? Estou escrevendo isso aqui já de uma forma diferencial. Mas ainda a carga aqui, né, em coulombs, é relacionada com a corrente I, né? Então, este I pode ser dado por dQ sobre dt. Então, a equação acima, a equação anterior, torna uma equação diferencial de segunda ordem, dada por L d ao quadrado q dt ao quadrado, mais R dq dt, mais 1 sobre CQ igual a E. E aí eu tenho as condições iniciais do problema, as condições de contorno, né? A quantidade Q dado pelo T0, que é o Q0, e aqui o Q' derivada da primeira, que é igual ao valor do I. Então, esta equação aqui diferencial, né? Ela é uma equação que eu posso reescrever ela, né? É assim que vocês vão encontrar muitas vezes nos livros, né? Vai parecer uma equação talvez mais complicada, mas a gente consegue transformar esta equação diferencial, né, para um problema que a gente aprendeu a calcular na aula passada, né? Então, vamos resolver junto um exemplo, e aí vamos ver se vocês conseguem entender o que eu quero passar para vocês. Então, eu tenho o seguinte exemplo, ó. Encontrar uma função carga, Q de T, no capacitor em um circuito em série. Quando eu tenho, então, o valor do L, 0,05 Henry, o valor do R, da resistência, 2 ohms, e o valor do capacitor, né, de capacitância, 0,01 farad. E o E, que é a voltagem, é dada igual a zero. Aí eu tenho ainda uma condição de contorno, quantidade dada Q de 0 igual a 5 e o I de 0 igual a 0. Né? Logo a seguir, encontre a carga no capacitor no instante t igual a 1. Então, nós temos algumas informações nesse problema que a gente tem que separar ele. Ó, a primeira parte é encontrar esta função de carga Q de T no capacitor, né? Quando eu tenho essa condição, e depois, ainda no finalzinho, quando chegar a resposta, eu tenho ainda que encontrar o valor disso quando o tempo é 0,01 segundo. Então, eu posso tomar, para resolver esse problema, a equação diferencial, dada por essa expressão aqui. E aí, gente, nessa expressão aqui, fica fácil a gente enxergar algumas informações que eu tenho do meu problema. Que o L é 0,05. Então, o L está aqui, 0,5. O valor do R está aqui, 2. E ainda o valor do C, 0,01, está aqui. Então, esta equação diferencial, e o E foi dado também que era zero. Essa equação diferencial aqui, ela pode, se você enxergar esse D2 sobre D ao quadrado, DT ao quadrado, e DQ sobre DT e só o Q, transformar toda essa escrita aqui numa equação do tipo característica, ou antes de eu transformar ela numa equação característica, eu posso escrever esse D ao quadrado Q sobre dt ao quadrado. Lembre que isso é uma simbologia da derivada que pode ser escrito simplesmente por Q duas linhas. Esse de Q de T, né? Aqui a gente está mudando as letras, mas vocês podem pensar lá no dx sobre dy sobre dx a gente escrevia mais, né? Então, tipo, dy sobre dx, né? Então, por exemplo, isso aqui era o y, linha, ou d ao quadrado, x ao quadrado, y, duas linhas, né? E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma equação, né, diferencial, que eu já poderia começar a pensar em resolver ela, né? Para facilitar a conta, eu acabei aqui simplificando ela, que eu peguei toda essa equação e dividi toda ela por 0,5. Então, por exemplo, aqui foi dividido por 0,05, né? Só para trabalhar com números mais inteiros, né? Então, cada termo foi dividido aí por 0,05.
E aí eu cheguei nessa equação aqui, ó. Q duas linhas, mais 40Q' mais 2000Q igual a zero. Então, tenho essa equação diferencial e as condições de contorno foram dadas aqui, ó. Q de zero é igual a 5 e essa corrente aqui eu transformo em Q', né? Então, tá aqui a minha condição de contorno. Ah, professor, não entendi. Vamos de novo. Eu já ia avançar, mas eu ia perguntar agora, antes de eu avançar. Ó. Essa partezinha aqui do dividir... Essa daí. Tá. Então, essa equação aqui, né, após eu ter feito toda a substituição, para mim simplificar ela, lembra que às vezes quando a gente usa na matemática, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1? Mas quando a gente fazer isso, multiplicar por menos 1. Então, aqui, a título de simplificação, eu resolvi dividir toda a equação por 0,5. Só para simplificar esse monte de decimal aqui, ó. Né? O 2 ainda não era tanto. Então, eu peguei 0,05 e dividi por 0,05. Deu 1. Aqui embaixo, que não aparece. Aí eu peguei 2 e dividi por 0,05. Pega lá, 2 dividido por 0,05, 40. Aí tá aqui. Depois eu peguei 1 dividido por 0,01, deu 100. Aí eu pego 100 e divido por 0,05, 2.000. E o 0 por 0,05 vai dar o 0. Ok, Erika? Sim, professor, agora eu entendi. Beleza. Então vamos ver como que a gente resolve, né? Então é uma equação homogênea que a gente aprendeu na aula passada, de ordem 2, né, com coeficientes constantes, né? Então, para mim resolver esta equação, né, do problema de valor inicial, eu tenho que lembrar que eu posso começar este problema resolvendo esta equação, né? E esta equação característica que vocês resolveram na aula passada, ela pode ser resolvida de que forma? Como que a gente começou a aula passada resolvendo isso aqui? Aplicando uma simplificação? Bhaskara, né? Antes de simplificar, eu já posso direto aplicar o Bhaskara, né? Que o Michael colocou lá. Então dá para calcular o delta, né, Michael? Delta é o b ao quadrado menos 4ac. B é 40. 4 vezes o A, 1 vezes o C, 2.000. 40 vezes 40, 1.600. 4 vezes 4, 16, mais 2 zeros. Fechou? Isso aí. Menos 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 0. 1.600 menos 8.000. Vai dar quanto? Menos 600, e daí menos, daí 6.400. Menos 6.400. Joia, obrigado. Então, nesse caso, e daí não vai ter solução, porque daí deu negativo, ou ela vai continuar? Ó, o delta deu negativo, menos 6.400, né? Mas lembra que agora aqui a gente está estudando nas equações diferenciais, a gente não para aqui, né? A gente continua, porque tem raiz complexa, né? Lembrar que existem as raízes complexas. Então, se o delta deu negativo, a gente pode sim continuar. E aí a gente encontra que o m é menos o b, mais ou menos raiz de delta 2a. Então, meu m é o b40, mais ou menos a raiz quadrada de menos 6.400. Para resolver sobre 2a, 2 vezes 1.
Para você resolver a raiz quadrada de 6.400, você pode tirar a raiz quadrada de 6.400 positivo, que vai te dar 80. Né? Então, o m vai ser menos 40, mais ou menos. Esta raiz quadrada fica 80, mas como ela tem um negativo, então isso significa que ela é complexa. Então, eu tenho que colocar 80i, tudo dividido por 2. Então, quando eu chego num delta negativo, eu resolvo a raiz quadrada, né, como se fosse assim, ó, mesmo que você tivesse, como que você, professor, mas como que faz assim, né? 6.400. Isso aqui, gente, é como se você abrisse aquela raiz quadrada como uma raiz positiva vezes uma raiz negativa com 1 dentro, tá? Então, isso eu posso fazer quando eu tenho raízes. Então, esta raiz deu 80. Agora, a raiz quadrada de menos 1, isso representa um número complexo. Esse número complexo é representado simbolicamente pela letra i. Então, esse i representa uma unidade imaginária desse número complexo. Então, eu fico como 80i. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, da minha parte, não. Até o momento, nada. Tá. Então, vou só terminar, botar o m aqui, ó, nesse cantinho agora, organizando o meu m. Eu posso simplificar por 2 e por 2. 40 por 2 é 20, né? Então, eu poderia escrever assim, ó, menos 20, mais ou menos 80 por 2, 40i. Então, isso vai nos dar duas soluções, né? Um M1 e um M2. Vamos continuar aqui, ó. Então, eu tenho a solução M1, as raízes da equação, menos 20 mais 40i. E o M2, menos 20 menos 40i. Lembra que agora o valor do número é o alfa, dado por menos 20, e o valor do beta, no número complexo, é só o valor que está multiplicado com i em módulo, né? Só considero o beta como positivo, então é 40. A solução, né, dessa equação vai ser dada pelo y1 e o y2, que é e alfa cosseno de beta, e o y2 e alfa seno. Tá? Então, eu vou trocar no lugar do alfa o 20, por isso vai ficar e menos 20t, cosseno do beta. O beta é 40t. E o y2, e menos 20t, seno de 40. Então, a solução geral, né, é a multiplicação da constante 1 com a constante 2, mais a constante 2e na t. Então, essa equação aqui representa o valor do Q lá do meu circuito elétrico, que vai ser dado então por C1 e na menos 20t, vezes o cosseno de 40t, mais C2 e na menos 20t, seno de 40t. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Sim, tudo ok, professor. Obrigado, Érica. Tudo bem, Maicon? Muito bem. Quem fez as atividades ou tentou fazer da lista passada já vai clareando um pouco agora que a gente vai retomando esse conceito. Quem não fez, né, ele fica mais perdido, né? Eu vi que o Maicon mandou e-mail, acho que a Eduarda não estaria também, ela também tinha tentado, mandou e-mail, e vai treinando e vai visualizando. Maicon, eu lembrei de você agora nos 40 aqui, tu tinha feito um exemplo acho que parecido com esse, né? E tu tinha esquecido da raiz complexa, né? Agora tu vai enxergando e já vai percebendo isso, né? Beleza? Então seguimos aqui, ó. Então agora eu posso determinar a solução particular, né? A solução particular, antes de eu explicar ela aqui, o cálculo, ela surge aqui, né, pessoal? Agora eu vou ir para essa partezinha aqui, ó.
Vou pegar e calcular o Q de 0 igual a 5 e depois o derivada igual a 0. Então, o Q de 0 igual a 5 significa que eu vou substituir na minha equação, né, o valor, né, aqui, antes de eu substituir, eu vou fazer a derivada, para depois substituir das duas vezes. Ó. Então, para determinar a solução, eu preciso calcular a derivada da função Q. Aqui já foi dada a resposta da derivada. Então, isso aqui é a resposta daquela derivada. Antes de eu ir direto, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Vocês conseguem entender como é que faria as derivadas aqui dessa função, ó? Eu posso separar isso aqui em duas partes, tá? Para facilitar. Então, eu tenho um e na 20t cosseno de 40t. E aqui eu tenho um e na menos 20t seno de 40t. O que vocês acham? Como que você resolve essa derivada aqui, ó? Lembra das regras de derivação? Então, para mim poder derivar isso aqui, ó, só essa partezinha, você parece que em duas partes. Eu vou ter que chamar de U e de V. Por que eu tenho que chamar de U e de V? Porque eu tenho um T multiplicando com um cosseno de T. Né? Então, se o U de vocês é E na menos 20T, por exemplo, ó, o U, na constante 1 eu posso deixar ela multiplicando no final só. E na menos 20T e o V é o cosseno de 40t. Ao aplicar a derivada do e na menos 20t, você vai derivar o e, derivada de menos 20t é menos 20, e na menos 20t. Derivada do v é a derivada do cosseno de 40t. Então, se vocês pegar a fórmula da derivada do cosseno, vai ser menos seno. Então, vai ser menos a derivada de dentro, 40, seno de 40t. Então, eu tirei o V, V'. Então, para encontrar a resposta dessa derivada, a gente usa a fórmula do produto. U' vezes V mais U vezes V'. Então, por isso que essa primeira parte da derivada vai ficar como menos 20e na menos 20t, vezes o V, que é cosseno de 40t, mais o valor do U, e na menos 20t, vezes o V', que é menos 40 seno de 40t. Então, eu fiz a derivada só desse cantinho aqui, ó. Depois eu multiplico por o C1. Então, aqui não tem nada para mim juntar, poderia só colocar em evidência o E. Mas como ele vai se repetir depois, então não preciso até nem colocar. Tudo bem essa parte? É, Então, lembrando que a gente estudou essas regras de derivação, né? Isso foi lá no cálculo 1, as regrinhas da derivação. Se ficou alguma dúvida aí, pessoal, alguma coisa que eu fiz que vocês não entenderam, pergunta, tá? Nem que seja bem simples, ou que você acha, mas eu, né, não entendi tal coisa, pode perguntar. Eu tenho uma função e eu quero aplicar a derivada. Por que eu quero aplicar a derivada? Porque naquela condição de contorno, tem uma das etapas lá que está dando que a quantidade ali da corrente é igual a zero, não sei o quê. Então, pelaquela informação, eu preciso calcular a derivada, né? Para eu poder resolver a equação diferencial. Ok? E agora, então aqui, ó, eu fiz a derivada só dessa primeira parte. Agora eu teria que aplicar de novo para essa parte aqui, ó. Chamar de U o e na menos 20t e de V o seno de 40t. E depois se junta tudo isso.
Posso apagar e fazer a segunda parte? Sim. Pode apagar. Isso vai ficar gravado depois, tá, gente? Então, o valor do U agora é o N menos 20t e o valor do V é o seno. Eu vou colocar aqui, não, vou colocar aqui embaixo. O U é o N menos 20t. Quem é que vai ser a derivada de N menos 20t? Vai ser a derivada de cima menos 20, N menos 20t. O valor do meu V é o seno de 40t. A derivada do seno é cosseno. Derivada de 40t é 40, então é 40 cosseno de 40t. A fórmula do produto é U'V mais V'L. Então, a fórmula vai ficar U'L menos 20, N menos 20 e T. O V é o seno de 40t, mais o U, N menos 20t, o V', 40 cosseno de 40t. Deixa eu ver, Maicon. O menos 20t não precisa somar ou diminuir menos 1? O menos 20t. Esse aqui? No expoente? Aqui de cima? Menos 20t. Tá. Esse N menos 20t, Maicon, é assim, ó. Esse N menos 20t, vamos puxar para cá. Então, eu tenho essa função. E para mim aplicar a derivada do expoente é assim, ó, é U' e na U. Essa é a fórmula. Então você enxerga isso aqui, um parênteses, como que o teu U seria só os menos 20t. Aí a tua derivada, né, no caso dos 20, é 20t menos 20. Por isso aqui embaixo vai vir o menos 20. E o U é N 20t. Não, beleza, mas tem que ir perguntando, né? Que daí não vai ficando com dúvida. Tá. Eu sei do que tu tá falando, Michael. Você tá. É normal isso acontecer agora que me caiu a ficha da tua pergunta, né? A tua pergunta tá. Por exemplo, Michael, se tu tivesse um x ao cubo, né? Então, tu está enxergando isso aqui, fazer 3x ao quadrado, que ele subtrai 1 de cima, né? Se fosse para derivar um x ao cubo, baixa 3, diminui 1, né? Que daí que tu tá lembrando do menos 1. E aqui, quando é o E na 20t, eu não tenho a fórmula de fazer menos 1 em cima, né? Eu tenho que aplicar a fórmula do E na U, que é U' E na U. E somar o mais 1 era se fosse para integral daí, né? A integral era 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Mas conseguiu entender então? Clareou um pouquinho? Beleza, beleza. Tá, pessoal, então isso aqui, ó, é essa parte final aqui, né? Claro que tudo isso está multiplicado pelo C2. Então, ao fazer tudo isso, a gente vai cair nesta equação aqui, ó. Que essa equação é a soma daquilo que eu fiz, ó. Menos 20C1 E na 20t cosseno de 40, menos 40C1 E na 20t seno, menos 20C2 cosseno de 40, e ainda menos 40 cosseno de 40. Então, toda esta expressão aqui, que é a parte da derivada, né? Então, tenho que juntar, me parece, né? Porque isso aqui é uma coisa, ó, 20 até o 40 é o C1. Aí o C1 com o seno é uma coisa. O C2 cosseno de 40 é um C2. E o C2 com o cosseno é outra parte. Então, tem 4 partes, 4 somatórios, que saem da derivada da solução particular, da solução geral, perdão.
Agora, eu vou substituir as condições de contorno. Ó. Isso aqui é a condição de contorno. Então, tu vai trocar no lugar do Q0, no lugar do Q0, tu vai colocar 5 na equação. Aqui, no lugar do Q0, eu vou escrever 5. Aí eu vou substituir 0 aonde tem T naquela função lá de cima, na primeira, ó. Aonde tem 0, perdão. Isso aqui é a solução geral, tá? Solução geral é essa aqui, ó. Então, C1 e na 20t cosseno de 40t, mais C2 e na menos 20t seno de 40t. Então, naquela expressão que eu li agora, onde tem t eu vou botar 0, ó. E nessa aqui da derivada, no lugar do Q' de 0, vou colocar 0 aqui embaixo. E cada t vou colocar por 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Viu, professor? É só porque tá pedindo 0, né? Porque senão seria outro número. Isso, é aqui. Ah, tá. Mas daí se eu fizer uma pergunta agora para vocês, estou substituindo tudo por 0, não vai zerar tudo? Não vem essa dúvida? Vem. E aí o que eu tenho que lembrar? Que e elevado na zero não é zero. E o cosseno de zero também não é zero. O seno de zero é zero. Então vai simplificar uma parte. Tá? Então, por mais que tenha bastante zero para substituir, isso não tem importância, porque existem várias propriedades, operações, né, que você trabalha com zero e tem um resultado. Tá? Então, aqui, ó, 20 vezes 0, 0. 40 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. 40 vezes 0, 0. Agora vamos resolver comigo. E elevado na zero. Todo número elevado na zero resulta em 1. Cosseno de zero, pega a calculadora, ó. Quem não lembra de cor, cosseno de zero igual 1. Confere que deu 1. Então eu tenho C1 vezes 1 vezes 1 é 5. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. 5 igual a C1 vezes 1. Mais. E na zero é 1. Seno de zero. Então, pega a calculadora, seno de zero, 0. Então, como esse resultado aqui é 0, essa parte aqui vai zerar. Então, o C1 vale 5. Agora, na equação de baixo, eu tenho que o cosseno de 0 e na zero, isso aqui tudo é 1. Então, por exemplo, ficaria assim, ó, 0 igual menos 20C1. Seno de zero vai zerar. Seno de zero vai zerar. Cosseno de zero e na zero vai dar 1. Então vai ficar mais. Ô, professor, Oi. o C2 e na zero não é 1? C2 e na zero. Cosseno de Ali zero. na de cima, no C1? Deixa eu ver. Esse aqui? C2 e na zero, seno de zero? Rua. É esse que tu falou? É o C2 e na zero, daí não dava 1. E daí Tá, mas o é seno de aqui que zero. é aqui que tu tá olhando esse C2 ou não? Ou esse de baixo aqui? O de cima. Esse? O de cima. Esse que eu marquei. Isso. Tá. Isso, boa pergunta. O E na zero é 1, né? Isso que tu tá falando, né? Vezes o seno de zero, que é zero. Então, quando eu tenho um zero multiplicado por 1 vezes o C2, tudo isso dá zero. Ah, tá, beleza, beleza. Não, tem que perguntar, né? Não fiquem com dúvida, é bom perguntar. Então, com isso, é por isso que eu fui mais ligeiro nessa linha de baixo, Juan, porque aonde eu enxerguei um seno de zero, eu sei que aquilo tudo é zero. Então, esse zero multiplicando por um E na zero, que é 1, vai dar zero. Que multiplica por um C2 também vai dar zero.
Pessoal, vocês estão todos conseguindo captar ou muito ligeiro? Senão eu explico de novo essa parte. Eu vou apertar. Pode prosseguir, professor. Conseguir? Beleza. Então, se eu tenho que o C1 é 5 e eu tenho 0 igual a menos 20 C1 mais 40 C2, eu acho o C2, né? Só substituir o C1 por 5. Cinco vezes 20, 100. Passa para o outro lado, 100 positivo igual a 40 C2. Este zero com este eu corto. 10 dividido por 4. Dá para colocar isso aqui, esse C2 como uma fração, né? 10 quartos. E a mesma coisa. Professor, agora voltou, tinha travado tudo para mim. Tá. Repetir essa partezinha final, então, né? Ó, 0 igual a menos 20 C1 mais 40 C2. Então, se eu quero descobrir, a partir desta equação, quanto mede o C2, quanto é o valor da constante 2, eu substituo no lugar do C1 5. Então, eu faço 20 vezes 5, 100. 100 negativo vai para o outro lado positivo. Sobra 40 aqui. Dá para cortar o 0, sobra 4, sobra 10. O 4 multiplica o C2, vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 10 quartos do C2. Então, simplificando isso aqui por 2 e por 2, 5 meios é o C1. Vamos ver se fechou. Acho que eu devo ter isso aqui no lado. Aqui já veio... aqui eu tenho a troca, ó, gente, bem passo a passo. Ó. 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. Ó. Então, isso aqui vai dar 0. Né? Aqui ó, vai zerar. Aqui vai zerar. Então, vai sobrar realmente o C1, que é 5, substituindo nessa equação. E aí eu cheguei que a constante 1 e a constante 2 vale 5 e 5 meios. 5 e 5 meios. Então, a solução particular para aquela equação diferencial, eu vou trocar o C1 e o C2 pelos valores. Então, aqui eu tenho a solução, né, particular da equação diferencial. Essa aqui, então, é aqui, ó, solução particular, SP. Ok até aqui? Sim. A problema ainda pedia para determinar a carga no capacitor no tempo 001. Então, para mim determinar a carga a partir da minha solução particular, tá? Então, essa aqui é a minha solução particular, né? Então, basta para mim descobrir qual que é a carga Q no capacitor no tempo 01, trocar cada tempo por 01. Ó, cada tempo vou substituir por 01. Então, vai ser E na 02, cosseno 0,4, 5. Então, substituindo tudo isso aqui na calculadora, ó, vocês vão encontrar uma carga aproximadamente, né, de 4,56 coulombs. Manusear a calculadora, vocês estão tão fera, tá tranquilo, gente, jogar essa expressão na calculadora? Ai, professor, se o senhor puder ensinar pra gente. Posso. Vamos lá, ó. Vocês estão com a calculadora essa científica, né? Sim. Tá. Então vocês vão digitar. Eu vou resolver por etapas, né? Então vamos pegar ali, ó. O Michael colocou uma carinha, o Michael tem calculadora junto. Se vocês têm só a normal, não vai dar certo, né? Agora precisa da científica para levar o expoente, né? Senão, ou usar do computador, do celular também dá, né? Tem, beleza. Então vamos pegar assim, ó. Você vai pegar. Primeiro eu vou resolver o E, tá? Então vamos pegar Shift, segunda função, E. Tá na tecla do LN, tem um EX em cima. Aí dá para colocar parênteses, menos 2 igual. Eu achei 0,1353. Vou fazer tudo por partezinho.
Isso é o E na menos 0,2. Opa, já fiz errado. Perdão, de novo. E, Shift E, abre parênteses, eu não coloquei o vírgula. Menos Bem, nossa, onde tá esse? Eu não achei. 0,8187. O E, Érica, tá perto do O. Achei. Tá? Então vai ficar E, abre parênteses, Shift E, abre parênteses, menos 0,2, fecha parênteses. Igual 0,81, alguma coisa. Consegui, professor. Tá? Maicon, deu certo? Os colegas, quem está tentando, vai colocando aí se deu certo também. Agora, esse número nós vamos multiplicar vezes cosseno, abre parênteses, 0,4, igual 0,75 vezes 5, 377. Então, essa primeira partezinha aqui eu achei 377, aproximadamente. Todos chegaram no 377? Não, eu explico de novo. Shift E, abre parênteses, menos 0,2 igual 0,81 vezes cosseno, abre parênteses, 0,4, fecha parênteses, igual 0,75. Aí eu já vou aproveitar esse número e vou multiplicar pelos 5 lá da frente que eu não tinha feito ainda. E aí eu achei 377. Me dá um ok se fechou. Sim. Fechou. Beleza. Então, para apagar agora na calculadora, vamos fazer a outra parte, do mesmo modo. Shift E, abre parênteses, menos 0,2, fecha parênteses, igual 0,81 aproximadamente, vezes seno, abre parênteses, 0,4. Gente, para fechar o seno e o cosseno tem que estar em radiano na calculadora, tá? Então, deu igual 0,3188 vezes 5 meios, que é vezes 5, dividido por 2, 0,797. 0,797 mais 3,77, 4,567. Aproximadamente esse aqui. Fechou? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Então, seguindo aqui. Isso que eu preparei é um exemplo que eu não. Imagina, deu 43 minutos um exemplo. Ainda bem que não fizemos mais, para não estender muito. Então, vai ficar a lista 5 que eu vou mandar por e-mail para vocês. E aí, gente, eu vou deixar aqui um pensamento e vou tirar as dúvidas agora da aula passada, pode ser? E quem não tiver dúvida, só tem que aguardar um pouquinho aí. Tá. Viu, professor? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida na 4 e na 7. Tipo, todas desse modelo da 4, eu não consegui fazer. O resto eu consegui fazer, tipo, que nem no modelo da 2, sabe? Eu tinha fechado o microfone. Beleza, Erika, eu já vou puxar aqui uma página em branco. Leandro, sim, fica tranquilo, podemos fazer assim. Deixa eu carregar aqui a apresentação. Vou pegar uma página em branco aqui, gente. IFAR 2021. A número 2 também tá tranquilo. Vamos ir fazendo até que vocês tiver disposição, a gente vai fazendo. Tá. Érica, diz de novo o número. A 4 e a 7. Tá. Deixa eu pegar a minha lista aqui, que essa do caderno tá diferente.
y duas linhas menos 2y' mais y. Isso. Beleza. Vamos pegar aqui. Y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Então, a primeira coisa, a gente tem que transformar isso aqui numa equação característica, né? Então, m ao quadrado menos 2m mais 1 igual a zero. Então, vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. 2 ao quadrado, 4 vezes o A é 1, vezes o C é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, o delta deu 0. Descobri que eu errei. Achou? O sinal. Ah, tá. Tu acha que precisa continuar? Professor? Tu acha que Desculpa, sem querer eu desliguei o microfone e eu não consegui escutar nada. Tá. Eu errei ali o sinal. Ok, tu errou o sinal, mas daí tu acha que o professor precisa fazer até o final ou a partir de agora? Pode deixar que eu faço essa daí. Tá, beleza. Qual que era a outra, Érica? A 7. 7. Então, nós temos m ao quadrado mais m mais 1 igual a 0. Isso? Ah, tá só caindo na internet, tá. Eu tô gravando, Érica, qualquer coisa também depois dá para voltar. Mas é isso, essa aqui é 7, né? Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac, 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes 1, e o delta, então, ficou 1 menos 4, menos 3. Né? Então, o valor do teu m é menos o b mais 1 menos a raiz de delta 2a. Menos o b é 1, mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 2 vezes 1. Então, na verdade, o m vai ficar como sendo menos 1, mais ou menos... Ô, professor, me tira uma dúvida. Sim, William. Vamos supor que nessa questão aí, tipo, que ele deu um resultado positivo, acaba a questão. Não, continua. Se deu Tipo, ali na 4 ele deu 0 e acabou a questão, por quê? Eu não entendi o porquê. Não, William. A 4 o professor parou de fazer a questão porque a dúvida da Érica era, ela tinha já descobriu o erro dela, que era uma troca de sinal. Aí eu só não continuei, ela não terminou a 4, tá? Tem que continuar. Né, então tem que fazer esse passo de descobrir o M ali, né? Isso, achar o M, achar o Y1, Y2 e escrever a solução geral. Ok. Tá? Tem que continuar ela, a gente não para. Érica, até aqui, ok? Beleza. E isso, Maicon, o menos 3, ele é uma raiz quadrada negativa, né? Aí você
lembra que você transforma essa raiz quadrada negativa como uma raiz positiva vezes uma raiz de menos 1. Toda raiz quadrada de menos 1 a gente pode trocar por uma unidade imaginária, que é o i. Então, eu troco uma raiz quadrada negativa de menos 3 por 3i. E aqui o mais ou menos é da fórmula do Bhaskara, né? Então, a tua solução do teu M1 vai ser menos 1 mais 3i dividido por 2. E o M2 vai ser menos 1 menos 3i, tudo dividido por 2. Então, agora eu tenho que tirar o valor do meu alfa, que é menos 1, né? E o beta, que é o alfa 1 meio, perdão, né? O alfa é 1 meio e o beta 3 meios, né? Ah, não, professor, aqui faltou uma coisa, né? O 3 sai, não sai, perdão, é o 3, tu tira o i, o menos sai para fora que vira i, tá? A raiz de 3 permanece a raiz de 3. É isso aqui que tu perguntou, né, Maicon? Então, aqui a gente tem que ter raiz, sim. Obrigado, Maicon. Professor, não esqueci de copiar. Só na hora de copiar eu esqueci, tá? Tá aqui, ó, raiz de 3, né? Sim. E aqui o menos 1. Isso mesmo. Obrigado, Maicon. Então, aqui tem que colocar a raiz, gente. Perdão, hein? Então, aqui é raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Agora é só escrever o y1 e o y2. Eu acho que eu tenho espaço aqui. Ó. Isso. Então, eu posso escrever a solução geral, representada por y. Viu, professor? Então, eles têm que permanecer a raiz. Oi? Ele sempre vai permanecer a raiz ali? A raiz permanece. O que sai para fora é o sinal negativo da raiz. Tipo assim, Tá. se tiver uma raiz quadrada de 9, tu vai resolver uma raiz quadrada de menos 9, vou colocar aqui no lado, menos 9. Então, tu resolve a raiz quadrada como se fosse positiva, que daí a resposta é 3, mas esse menos vai sair para fora como um i. Né? Então, se tivesse uma raiz quadrada de menos 5, então, como a raiz quadrada de 5 não dá para resolver, aí você copia a raiz quadrada e coloca um i. Então, ali no nosso caso, era uma raiz quadrada de menos 3. Né? Então, por isso ia ficar 3i. Beleza. Então, quem que é a solução geral? A solução geral vai ser a constante 1 e elevado na alfa, que é menos 1 meio, vezes, primeiro é a fórmula cosseno. Cosseno de quem? Raiz de 3 sobre 2. X, né? Aqui tem que botar o x. Mais C2 vezes E menos 1 meio x vezes seno de raiz de 3 sobre 2 x. Então, essa é a solução geral. E na menos 1 meio, cosseno da raiz de 3x sobre 2, mais C2 E na menos 1 meio x, seno de raiz de 3 sobre 2. Professor, Uhum. eu fazia a lista a 1, sabe? Daí, pra mim, deu menos 23. Daí, eu botei o menos 23 na raiz, né? Mas daí, eu acho que eu fiz errado isso daí. O senhor acabou de falar, né? Que permanece na raiz. Porque eu fiz tudo o cálculo certinho, sabe, professor? E deu tudo errado. Essa é a número 1. Eu acho É a 1, Érica, dessa mesma lista? isso, a 1 dessa lista aí. Tá. Então, depois podemos fazer ela também para ver o que aconteceu, tá? Tá bom.
Vou só seguir a ordem aqui. Vamos fazer a do Leandro, a 9 e a 10. Depois a do Maicon, a 2. Depois a gente volta para... Posso apagar aqui, gente? Sim, posso apagar? Pode. Nove. Y, duas linhas, menos 2Y, linha. Mais 6 igual a zero. Y igual a zero. Como eu estou pulando de slide de tela, Leandro, dá uma conferida, é isso mesmo a questão? Beleza. Então, nós temos assim, m quadrado menos 2m mais 6 igual a zero. B ao quadrado é 2, ao quadrado, 4 vezes 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 4 menos 24, menos 20. Então, o problema é resolver aplicando agora a básica. Menos o B é menos o menos 2, né? Mais ou menos raiz quadrada de 20, negativo. Tudo por 2. Então, o meu M, menos com menos mais, dá 2. Mais ou menos... Raiz quadrada de 20 não tem raiz exata, né? Então, o que eu posso reescrever este 20 como fatoração? Então, para fatorar o 20, a gente pode dividir por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, essa escrita aqui é a mesma coisa que 2 na 2 vezes 5. 2 raiz quadrada de 5. Isso é a raiz de 20. Como eu tenho negativo, eu tenho que colocar 1. Tudo sobre 2. Leandro, tu tinha chegado até aqui no 20 parado? Ou até onde tu foi? Na fatoração, tipo aqui tu tinha chegado, mas na hora de simplificar o 20. Tu conseguiu entender, então? 20 por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 2. Aí eu junto sempre aqui de 2 em 2, né? Então fica 2 na 2 vezes 5. Aí o 2 sai para fora, né? E sobra a raiz de 5 dentro. Então, simplificando esse meu m aqui, eu tenho 2, 2, 2 eu corto, sobra 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5i, né? De onde eu vou ter que o m1 vai ser 1 mais raiz de 5i, e o m2 é 1 menos raiz quadrada de 5i. Então, a solução geral, né, o y vai ser, então, constante 1, e na alfa é 1x. Primeiro, cosseno de raiz de 5x, mais C2e na x, também 1x, seno da raiz de 5x. Então, C1e na x, cosseno da raiz quadrada de 5x, mais C2e na x, né? Este 1 depois dá para reescrever bonitinho, sem erro. Conseguiu se entender, Leandro?
Conseguiu anotar? Beleza, então vamos para 10. Y duas linhas mais 4y igual a 0. Y duas linhas mais 4y igual. Ah, botei m. Então, isso aqui tem a condição de contorno, depois eu coloco, né? M ao quadrado mais 4 igual a 0, né? M ao quadrado mais 4 igual a 0. Eu poderia resolver essa equação aplicando Bhaskara, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para aplicar e resolver essa aqui sem Bhaskara. Porque ela é uma equação incompleta do segundo grau e só tenho o m e o 4 aqui, ó. Então eu posso resolver ela direto, fazendo mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Então o m vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, a raiz quadrada de menos 4 é uma raiz negativa. Então, eu resolvo a raiz quadrada do 4, que é 2, i. Então, eu tenho uma raiz complexa, né? Então, o m1 é 2i e o m2 é menos 2i. Observação, eu resolvi isso aqui, né, por isolar essa equação, porque essa equação aqui ela é incompleta, uma equação do segundo grau, mas que se você fizer a fórmula de Bhaskara, gente, vai dar bem certinho, tá? Quem fizer Bhaskara, achar o delta, substituir, vai chegar no M1 e no M2. Então lembra que agora o alfa é 0 e o beta é 2. Então vai ficar y igual constante 1 e na 0x vezes cosseno de 2x mais C2e na 0x seno de 2x. Então, esse e na 0 e na 0, né, vai dar 1. Então, eu posso escrever assim, ó, constante 1 cosseno de 2x mais constante 2, aqui não vai botar parênteses, seno 2x. C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Essa aqui é a solução geral. Leandro tinha resolvido por Bhaskara. Tu tinha chegado até mais ou menos 2i. Chegou no 2i. Uhum. Beleza, beleza. Tranquilo até aqui, Leandro? Pessoal que está acompanhando também, né? Agora, o que eu tenho que fazer, né? Agora eu vou olhar para a condição de contorno. Né? O que é a condição de contorno? É o y0 e o y'. Então, como fala no problema y', eu vou ter que calcular a derivada. Eu vou aplicar a derivada aqui porque está dizendo lá que precisa da derivada. Então, com C1 vezes. Qual que é o cosseno de 2x? Então, a derivada do cosseno é menos a derivada de dentro, 2, seno 2x, mais constante 2 vezes. A derivada do seno é 2 cosseno de 2x. Então, pessoal, aqui, ó, o professor está sempre olhando no formulário, né? Eu não decorei todas as derivadas, né? Então, vocês peguem o formulário, né, sempre que for necessário. Agora, eu posso olhar a condição de contorno. Vou colocar aqui do ladinho a condição de contorno do problema. Qual que era a condição? y0 igual a 0, y'
0 igual a 1. Então, eu tinha aqui y0 era 0 e o y1, y' 1. É isso, Leandro? Vê se eu peguei certinho. 0, 0, 0, 1. Era isso mesmo, professor. Valeu, Érica. Beleza, Leandro. Agora, o que a gente tem que fazer? Ó? Você tem que substituir aonde tem o y, vai colocar o 0. Aonde tem o x, vai colocar o 0. Esta aqui, ó, deixa eu até trocar de cor, ó. Essa de baixo já dá para nós trocar aqui direto, ó. E essa outra aqui, ó, é a equação de cima, ó. Essa é a equação y e essa é y'. Vou substituir primeiro essa de baixo, pode ser? Porque está na linha de baixo, deixa fica pronto. Trocar 0 aqui. 1 igual constante 1 menos, vezes, vou até substituir isso aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação, então vai ficar menos 2 constante 1 seno de 2 vezes 0, mais duas constante 2 cosseno de 2 vezes 0. Vamos ver se vocês lembram o que acontece quando eu multiplico um seno vezes 0. Qual que é o resultado de um seno de 0? 1. Não. Seno. Testa na calculadora. Seno de 0. 0, né? Então, como o seno de 0 é 0, 0 vezes C1 vezes 2 dá 0. Agora sim, ó, William, o cosseno de 2 vezes 0 é o cosseno de 0. Todo cosseno de 0 eu troco por 1. Então, eu tenho 2 vezes 1. Então, sobrou que 2 vezes a constante 2 é 1. Então, o 1 é igual a 2 vezes a constante 2. Esse 2 está multiplicando, vem para baixo, dividindo. Então, a minha constante 2 é igual a meio. Agora, eu vou pegar aquela equação de cima, né, e vou substituir. Deixa eu pegar ela aqui. No lugar do tudo por 0. Vou botar aqui do ladinho ela para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou pegar um vermelho. Então, ó, eu vou trocar o y por 0. Constante 1 vezes o cosseno de 2 vezes 0, é o cosseno de 0, mais C2 seno de 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, constante 1 vezes 1, constante 1 é 0. Então, com isso, né, vocês têm essa solução aqui que era geral. Então, você vai ter que trocar o C1 por 0 e o C2 por 1,5. Então, a solução particular dessa questão aí, solução particular SP, vai ser y igual. No lugar do C1, eu vou colocar 0. Então, 0 cosseno de 2x mais C2. Quem que é o C2? 1/2. 1/2 do seno de 2x. Olhando para essa expressão aqui, gente, dá para simplificar, cortar alguma coisa? Dois? Esse 2 com esse 2?
Os 2x. Esse aqui com esse? Não sei. Não. Aqui, gente, ó. 0. Ali não dá mesmo, Michael. Show. Agora, 0 vezes o cosseno de 2x dá para resolver? Zero, né? Isso aí, então. Tudo isso aqui vai zerar. Então, a resposta final é isso. 1/2 seno de 2x. Bem complicada essa. Não é, não. Bem tranquila. O Leandro também botou complicado. Não, Leandro. Mas se vocês têm dúvida, gente, alguma coisa ficou muito rápida, eu posso explicar de novo, tá? É assim, tem que pegar a solução geral, a partir da solução geral faz a derivada, que a gente achou, y', e aí a partir disso tem que fazer as substituições, né? Essa foi a 10, né? Pode seguir, pro. Beleza, dá para seguir? Eu acho que agora eu vou para 2, que o Maicon pediu a 2, né? Maicon, a solução geral, eu acho, né? Não, a particular da 2, isso. Então, até a geral tu conseguiu entender, só a particular que não. Isso, Maicon? Vamos direto para a dúvida, então. Vou apagar aqui. Deixa eu achar qual que é a tua, a 2. É a do... Ah, é para fazer essa condição de contorno, legal. Y duas linhas, Y mais 5, Y duas linhas mais 5, mais 6, Y02, Y linha 3. Beleza. Então, Michael, eu posso já ir direto para a tua dúvida, né? Vamos direto para a solução geral para... Então, é a questão 2, pessoal, nós já vamos partir da solução geral que o Michael já chegou, que era y igual... Só depois tu vê se eu estou pegando a questão certa e certinho até onde tu chegou. E na menos 3x mais constante 2 e na menos 2x. E a condição de contorno é esse aqui, y0, 2, y', 0, 3. Confere, Maicon, se é isso mesmo. Tá? Então, nós chegamos, pessoal, só para contextualizar, a questão 2, né, uma equação parecida das que a gente está fazendo. Então, o Michael já resolveu o M1, M2, aplicou a Bhaskara, né, escreveu, então, a solução aí geral. Então, a partir dessa solução geral, Michael, a gente tem que fazer duas coisas. Uma delas é fazer a troca do x por 0 e do y por 2 nesta equação, e depois fazer a derivada, ou fazer a derivada e depois a substituição, tá? Vamos usar o mesmo procedimento que a gente fez antes. Ou eu vou fazer assim, eu vou deixar um espacinho aqui, ó, depois a gente faz a troca e agora só para a gente olhar fica melhor de eu fazer a derivada. Vamos fazer a derivada primeiro. Então, constante 1 vai multiplicar a derivada de e na menos 3x. Então, a derivada de e na menos 3x é derivar o de dentro, que é menos 3, e na menos 3x, mais a constante 2, vezes a derivada de e na menos 2x. Então, é menos 2 e na menos 2x. Esta regra, Michael, é a regra do e na u, né? Sempre que você tem uma função do tipo e na u, a derivada vai ficar u' e na u. Essa aqui seria a função, por exemplo, se fosse o y, e a de baixo a derivada. Ok? Então agora a gente vai fazer as trocas dos números aí para ver
onde é que está o problema da constante, né? Então, você vai trocar este y aqui por 2. E na menos 3 vezes 0, mais C2, e na menos 2 vezes 0. Então, a gente lembra que todo número elevado na zero vai dar 1, né? Vai ficar só a constante 1. Todo número elevado na zero vai dar 1. Então, vai ficar só a constante 2. Então, aqui você para e não consegue ainda resolver a questão. Vamos cair num sisteminha linear. Vou olhar agora para a equação de baixo. Vou trocar por 0 o y, constante 1, vezes 3. Então, dá para nós colocar assim, ó, menos 3c1, e na menos 3 vezes 0, menos 2c2, e na menos 2 vezes 0. E na 0 é 0, então vai ficar 3 vezes o C1, menos 2 vezes o C2, e na 0 é 1. Até aqui, Maicon. Tudo bem? Até onde tu tinha chegado? Tu tinha chegado a substituir nessa parte vermelha aqui. Tinha conseguido fazer essa parte. Você perdeu nessa derivada. Ou tu foi mais adiante ainda, que não fechou? Ah, até a solução geral, tá. Entendi. E a partir daqui tu já não lembrava mais o passo a passo. Vamos seguir. Eu também não tinha feito essa, professor. Eu só tinha feito solução geral. Ah, então ajudou para os dois essa, né? Vamos concluir ela? Então, para concluir a questão, eu preciso escrever um sistema, né? Um sisteminha linear entre C1 e C2. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. C1 mais C2, lá em cima eu tô pegando, ó, igual a 2, menos 3C1, menos 2C2, igual a 3. Tudo bem até aqui, gente? Como que eu faço para resolver um sistema linear, né? Eu tenho que anular uma das equações, né? Então, você pode escolher por qual linha tu vai multiplicar por qual número, né? Então, eu poderia multiplicar, por exemplo, toda a linha de cima por 3. Porque se eu tenho menos 3C1 e eu multiplico por 3C1, eu vou ter 3C1 positivo, ó. Então, vamos fazer toda a linha de cima vezes 3. Então, eu tenho 3 vezes C1 mais 3 vezes C2 igual a 6. Na linha de baixo, menos 3C1 menos 2C2 igual a 3. C1 com C1 aqui, gente, cancela. 3C2 menos 2C2 vai dar 1C2. 6 mais 3, 9. C2 vale 9. Agora eu posso pegar na equação de cima, ó, C1 mais C2 igual a 2. E eu substituo o valor do C2 por 9. E assim eu vou achar que o meu C1 é 2 menos 9. Menos 7. Então, como que você vai escrever a solução particular? Solução particular, eu tenho que pegar a solução que vocês tinham, geral, que era C1e
na menos 3x, mais C2E na menos 2x, e colocar no lugar do C1 menos 7, E na menos 3x, e no lugar do C2, 9, E na menos 2x. Então, tá aí a solução particular. Acho que hoje a gente fez várias dessas, né? Deve ter ajudado um pouco agora, né, gente? De nada, Mike. Que bom que conseguiu entender um pouquinho mais. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite, obrigado. Pra ti também, William. Boa semana. Professor, Sim, Erika. podia me ajudar na 1? Ah, podia sim. Aham. Deixa eu puxar lá o que é um. Tu chegou até onde, não? Eu fiz menos 23, que seria a raiz, né? Só que daí eu acho que eu fiz ali errado. Só que eu não sei se eu fiz ali errado ou não. Tá, deixa eu apagar aqui, Erika. Deixa eu ver. Tu chegou a achar o delta? Menos 23. Ah, então tu errou ali, já. Ah, então, É a 1, né? Y duas linhas mais Y linha menos 6. Essa? essa mesmo. B ao quadrado 4AC. O B é 1, né? Professor, Oi. eu acho que no Y não tem o risquinho. Y duas linhas. Deixa eu ver aqui. Mas Y eu copiei errado. É Y linha, tem um risquinho menos 6Y. Tá. Então Eu vai copiei. ficar. Se tu copiou errado, então fica assim, ó. M ao quadrado mais M menos 6 igual a 0. Aí o A é 1, o B é 1 e o C é menos 6. Então aqui já tu vai ver que vai dar diferente, né? Ó. O 1 menos com menos mais, né? Tu colocou menos. 4 vezes 6, 24. Então o delta deu 25. Tá aí meu erro, então. Aí tu consegue continuar, né? Sim. Obrigada, professor. De nada. Então tá, pessoal, seria isso. Obrigado pela participação aí de vocês. Uma boa noite, boa semana. Oi, Depois eu mando as listas por e-mail.